fazer movimentar outras coisas. Então, um problema é o seguinte: regressar ao infinito e a questão do ato de potência. Tem que haver algo que seja puro ato, que move as coisas sem ser afetado por elas, que move sem ser movido. E isso é o primeiro motor aristotélico. Eu não posso regressar ao infinito, seria contraditório à razão. Então, esse é o primeiro argumento. Vamos lá. Deixa eu só. Beleza, fica sem memória. Deixa eu ver aqui, a potência. Então nós não podemos voltar ao infinito, logo tem que ter um princípio. Esse princípio é o primeiro motor. Esse princípio é Deus. Falha de Bíblia aqui? Não. É um processo puramente racional. Por mais que o Santo Tomás ele usa muito, ele usa a carta de São Paulo aos Romanos, ele usa Santo Agostinho. Só que em última instância, essas 5 vias, a base primeira, principal, é Aristóteles, que não teve acesso à revelação. É um escritor pagão. Você pode chegar a essas conclusões meramente pela razão natural. Se você negar a razão natural, você não pode chegar a essas conclusões. Razão de causa eficiente é impossibilidade de que algo seja causa eficiente de si mesmo. Então eu não posso ser causa eficiente de mim mesmo. Tem que ter uma causa eficiente anterior. E também você não pode ter uma regressão ao infinito. É seguir mais ou menos assim, ó. Para toda causa tem um efeito. Alguém discorda? Toda causa em contrapartida tem um efeito? Exemplo. Tendo em conta que tem essa teoria. Toda causa tem efeito? Toda causa tem efeito? Não sabe. Todo efeito tem causa. Não, é o contrário. Todo efeito tem uma causa. Muito bem. Eu coloquei aqui e falei o contrário. Porque senão a regressão ao infinito não funcionaria. Todo efeito tem uma causa. Valeu. Em cima a gente falou que a gente conseguia demonstrar Deus através de quê? Dos efeitos. Sem exatidão, mas conseguia demonstrar. Então é pelos efeitos que nós conhecemos a causa. Obrigado pela observação. É pelos efeitos que a gente conhece as causas. Seria mais ou menos assim: você tem a causa 1, que é a primeira causa 2, 3, N causa. Se não tivesse uma primeira causa, você teria uma regressão racional ao infinito passado. Então, você não teria um princípio de causa eficiente. Sabendo que todo efeito tem uma causa, e nós analisamos o conceito de Deus, a existência de Deus pelos efeitos, não é possível efeito sem causa. Logo, se não tem efeito sem causa, tem que ter uma causa que seja primeira. E essa causa primeira é Deus. Então, razão de causa eficiente. Igual hoje em dia, o pessoal geralmente usa a física para negar esse princípio, né? Que todo efeito é uma causa. Eles dizem que se ele vê o movimento lá, mas não se explica a causa do. Aquela. Tem pequeno princípio da dualidade da partícula, né? Aquela questão da incerteza. Mas isso aí está sendo até questionado, porque a física quântica ela tem mais uma estrutura a ver com a potência e não demonstrado matematicamente do que se pensava até então. É interessante, a física contemporânea voltou a Aristóteles. Aristóteles falava que nem tudo as coisas, nem tudo físico, né, sensível, pode ser reduzido à matemática. E com a física moderna newtoniana, quer dizer, Newton não falou isso explicitamente, mas depois
dele se desenvolveu uma ideia de física onde tudo é demonstrado matematicamente. Então você pode calcular movimento, etc. e tal, mas nunca conseguiram explicar a biologia. Sempre era um empecilho. E depois veio a física quântica como empecilho também. Mas essa estrutura de causa e efeito é dificilmente questionável. É muito difícil. Principalmente por causa dos lógicos, eles são muito incisivos, assim, os maiores lógicos. Você tem um efeito, você tem uma causa anterior. Contingência e necessidade. Vamos lá para o que existe e poderia não existir, essa mesa existe, mas ela poderia não existir. Não é obrigatório que ela exista. Tudo que existe e poderia não existir, em algum tempo passado não existiu. Então essa mesa em algum tempo não, no passado ela não existiu. Então deve haver algo cuja existência é necessária para garantir a existência temporal e temporária dos demais. Então você não pode, que sempre naquele princípio da razão de que você tem que ter algo que garanta a funcionabilidade das outras coisas e a existência das outras coisas. Então tudo é contingente no mundo. Pode ter existido, pode não ter existido, e aí a gente volta àquela questão. Contingente aqui, não a forma em si, mas a cor disso daqui, são acidentes. Então tudo isso não tem necessidade de existir. A mesa, o netbook, a agenda, tudo isso tem a sua existência predicada de necessidade, de algo que exista necessariamente, para garantir que essas coisas existam. Descartes fala o seguinte, eu lembrei aqui dessa proximidade. O Descartes prova, a meditações metafísicas, ele busca provar a existência de Deus, como Deus garante o mundo. Então ele fala o seguinte: eu parto de mim mesmo, penso, logo existo, que é um princípio solipsista, o pessoal considera, mas na verdade ele dá um salto. Ele fala o seguinte: mas o que me garante que as coisas do mundo não estão me enganando a todo tempo? Aí ele fala do gênio maligno, que pode existir um gênio maligno que enganava ele a todo momento, etc. Mas só uma coisa ele poderia enganar, que ele estava pensando. Então, o que garante a existência do mundo é Deus, uma causa eficiente, não causada, que é necessária. Esse que é o grande ponto. É necessária para que garanta a existência das outras. Porque sem essa causa necessária, o que predominaria seria o nada. E nada é absurdo. Porque nós vemos as coisas. Vemos que está ordenado. O Chesterton fala, ele toca muito nesse ponto de São Tomás. Ele fala que São Tomás é um filósofo de senso comum. No sentido de que os sentidos podem até nos enganar, mas o nosso contato com a realidade, com o mundo, se dá através dos sentidos. Isso é evidente, isso é fato. Então, aí ele já, digamos assim, ele já combate tanto o idealismo, que tudo está na ideia, está no pensamento, combate também o materialismo, no sentido de que você não permanece vinculado ao material. Então ele fala o seguinte: você poderia chegar à conclusão através, por exemplo, de um equívoco nesse argumento ontológico, ou pensar que isso que você pensa tem que ter uma realidade concreta, material. Vocês lembram do argumento ontológico? Ele fala o seguinte: eu penso algo de maior, algo de infinito, vamos usar esse termo. E esse algo de infinito tem que existir na realidade. Porque se não existir na realidade, ele não seria algo de maior, o de algo de infinito que eu penso. Então, o que eu penso tem que existir na realidade. Descartes também usa muito essa linha de raciocínio, e ele retoma o argumento ontológico de Santo Anselmo. Então,
quando a gente fala na questão do argumento ontológico, de que eu penso e tem que existir na realidade, pode ser que a nossa mente confunda e ache que essa existência na realidade é uma existência o quê? Material. Deus não é matéria. Então essas podem ser confusões que surgem, certo? Mas essa necessidade é de uma existência, e aqui seria algo que exista necessariamente para garantir a existência dos outros. Algo deve existir necessariamente. Eu falei de apóstolo aqui. Falei de santo. Só estou chamando São Tomás de santo, veneração e respeito. Não precisou até agora de nada de fé. Por isso que a igreja condena o fideísmo. Depois a gente pode falar disso também. Fideísmo. Nós não podemos alcançar Deus de forma alguma pela razão, só pela fé. Por isso que a psicanálise fala que religião é um delírio coletivo. Você viu isso? Já. Isso aí é coisa comum, gente. Você não pode provar uma experiência que não dá para você provar no real. Sendo que, na verdade, se for analisar, é claro que não vai ser um Deus revelado, que isso não está falando nesse momento. Depois vai falar Deus uno, trino, etc. Que já é a questão da revelação. Mas aqui, meramente pela razão, você pode chegar. Isso aqui, essa conclusão que ele chega, não é de um Deus pessoal. É a possibilidade de um ser perfeito, sumamente bom, superior, que garanta a existência dos outros seres, que são contingentes, porque são imperfeitos, podem existir, mas também podem não existir. Então, é aquela coisa, você está andando, tropeça, bate a cabeça, deixa de existir. É a contingência da vida. Então, o que tem que garantir isso? Algo que seja necessariamente existente. O quarto ponto são os graus que se encontram nas coisas, perfectibilidade. O que significa isso? Existe algo que é, para todos os outros entes, causas de ser, de bondade e de toda perfeição. Então nós temos o grau de perfectibilidade, ou seja, o sumamente bom. O que é o ser plenamente? Então nós temos uma analogia com isso que é sumamente bom, isso que é perfeito, e isso existe, necessariamente. Então, esse algo que garante a nossa escalada de perfeição rumo a ele. Então, seria o ser causa de toda perfeição. Isso aqui tem muito a ver com o último que eu falei com vocês, o vento das coisas. Vocês lembram que tem aquela ordem natural das coisas. Então as coisas, os astros nos céus têm um movimento ordenado, os seres da terra, os entes inanimados inclusive, têm uma ordenação, os seres instintivos, os animais. Então, aquele princípio racional, que
não é a razão do homem, mas vamos ser uma razão instrumental, sobrevivência do animal. Seguinte, gato escaldado tem medo de água fria. É um princípio instintivo de sobrevivência. Então é o quê? Ele tem um princípio de associação de causa e efeito. Se ele toma água quente, se você jogar água de novo, ele vai correr. Porque o gato é esperto. Foi condicionado em termos é um princípio de sobrevivência. O ser humano é o único que consegue quebrar com isso e suicidar. É um negócio impressionante. Agora, voltando à questão do argumento, nesses parênteses, o governo das coisas, ordem e finalidade, telos. Os corpos físicos que não possuem inteligência são ordenados por um fim. Sua ordenação provém de Deus. Então, esse princípio de ordem provém de um ser. Esse ser é Deus. Vamos ver se eu acho ali a passagem que eu li para vocês, que é uma passagem essencial. A ordem do mundo. Isso aí você transforma. Você pode usar um design inteligente. Isso. Aqui no argumento teísta, os teístas têm design inteligente. Que por incrível que pareça, sabe quem defende design inteligente? Darwin. Charles Darwin. Darwin é religioso, tá, gente? Tem a questão também do James, da consciência, de acordo com a adaptação funcional. A consciência teria uma adaptação funcional. Não sei se você lembra disso. Quem? Eu acho que é o James. Fala da questão do funcionalismo. Fala dentro das correntes da psicologia. Veio a psicologia do Wundt, depois o estruturalismo, querendo dar estruturas para a consciência. Aí vem o funcionalismo, falando que a finalidade da consciência é a adaptação. E aí veio a necessidade da consciência, entendeu? De enxergar toda essa hierarquia, adaptação, outras coisas mais. Mas é uma psicologia evolutiva. Evolutiva. Esse é um problema. Porque ele não compreende que isso seja, digamos assim, um princípio do ser inato, nacional, dado por uma ordenação divina, e é somente um mecanismo biológico adaptativo que se depreende da evolução do ser humano. Então, a moral também seria a evolução evolutiva, né? Então, nós só fazemos moral por convenção e não por, como Aristóteles fala, o ser humano é um ser naturalmente político. Não, o bicho está pegando para o nosso lado aquela tese robesiana, né? O homem é o lobo do homem. O que acontece? Um homem em estado natural é um bicho muito cabreiro, um quer matar o outro. Para não ter esse problema, para a gente não ficar com medo no outro, a gente abdica da nossa liberdade, concede poder a um rei, a um monarca. Esse monarca regulamenta as coisas e aí a gente passa a não se matar mais no estado natural. Então é esse princípio. Na verdade, esse princípio vai contra tudo isso aqui. Desde lá de Aristóteles. Teoria contratualista, gente, não tem nada a ver com o catolicismo. Isso tem nada a ver com os princípios da filosofia que busca a verdade. O Hobbes, ele dá um desvio, né? Diz que o Hobbes era muito medroso, né? Diz que teve uma guerra e escondeu debaixo da cama. Né? São as anedotas filosóficas, não sei se é verdade, não. Isso seria covarde. Então essas são as 5 vias. Eu não sei se eu consegui entender muito bem nos aspectos filosóficos. A gente sempre quando vai... É impressionante, esse tema quando eu vou escrever, eu desenvolvo melhor do que quando eu vou falar. Todos os temas de filosofia, estética, filosofia política, eu desenvolvo melhor na fala do que na escrita. Na escrita. Esse tema é ao contrário. Mas esses são os principais argumentos racionais. São Tomás não fala nesses tópicos aí de revelação. Depois ele vai falar. Porque ele ordena a Suma Teológica.
Eu fico impressionado. Sério mesmo, o Chesterton tem uma frase muito interessante. Ele fala o seguinte: é mais ou menos assim, não é do jeito que eu estou falando, não. Eu não decorei muito bem, não. Ele fala o seguinte: acho que eu já até coloquei isso para vocês. Um homem moderno, ao pegar um volume de teologia medieval, vai procurar ali um pessimismo que não há, uma fuga do mundo que não há, e no final das contas, ele fala que o cara vai pegar de noite o volume, né? No final das contas, ou ele dorme, ou ele acorda. O jogo que ele faz é interessante, depois eu mostro para você. O jogo é impressionante, palavras, como ele faz isso. Porque, gente, racionalmente, é um negócio impressionante, esses princípios, assim, postulados por São Tomás. É algo que você não vê nas escritas de filosofia atualmente. E eu estou fazendo pesquisa sobre filosofia contemporânea. Então, você não encontra isso. Assim, essa sutileza do raciocínio, da razão. A sinceridade argumentativa. Isso. Com as objeções, se você ler só as objeções, você vai achar que São Tomás pensa daquela forma. Porque ele é muito honesto na formulação do contraditório. Ele fala como alguém que pensa daquela maneira. Tanto é que o que eu queria ler para vocês era a objeção. Contrário hoje em dia, né? Então, acho pessoal, você tem que formular a objeção da sua forma mais perfeita possível, né? A objeção. Hoje em dia, não, você tem que formular a objeção na caricatura possível para você destruir, para dar uma aparência de. O Cisne de Brabante, ele fala assim, dizem, anedota, né, gente? Tem várias anedotas, né? Tem uma anedota de São Tomás que do boi voando, você já viu essa? Quem conhece essa?